E aí, como prometido, no nosso projeto 30 dias, 30 lives. Estou muito feliz e grata porque você está se dedicando para estar aqui. Hoje vou falar sobre a tríade da mudança. Você já ouviu falar na tríade da mudança? Você sabe por que as pessoas elas descobrem muitas coisas e não conseguem mudar? Hoje nessa live você vai compreender por que as pessoas sabem o que precisam fazer e não conseguem aplicar na sua vida, porque falta um detalhe, que é o terceiro item da tríade da mudança. Quem aqui já ouviu falar sobre a tríade da mudança? Quais são os 3 personagens, as 3 palavras-chave que você precisa para que a mudança na sua vida seja efetiva? Na live de ontem nós falamos sobre a tríade maldita. A história, a explicação e a justificativa. Se você ainda não assistiu, corre lá que ainda está disponível, porque durante 30 dias vou estar aqui falando para você compreender. Ó, a palavrinha-chave. Escreve e anota essa palavra, compreender, porque ela tem a ver com a nossa tríade. Então, bora para essa live de hoje. Parabéns, parabéns por estar nessa manhã dedicando o seu tempo para algo produtivo. Sim, porque essa live é produtiva, né? Tem muita gente que passa o dia aqui correndo a sua vida, cuidando da vida dos outros. E quando você para assistir uma live como essa, você está cuidando e dando ordem para a sua vida. Você está comandando o espetáculo. A aventura da sua vida é comandada pelas decisões e as escolhas que você faz. E ficar nessa live até o final é uma escolha. Porque você pode passar 2 horas sem ter produzido nada. Ou então você pode ficar aqui durante 30 minutos, apreender alguma coisa. Aprender não é o suficiente. E quando eu falo de apreender, presta bem atenção e escreve essa palavra. Aprender. Aprender com um E. Aprender. É algo que você vai na escola, o professor te ensina. Apreender com 2 Es, você aprende. Você internaliza. Então, a nossa primeira palavra da nossa tríade é apreender. Não é somente aprender. Aprender, muitas pessoas aprendem muitas coisas. Mas o fato delas aprender não quer dizer que elas apreendam, que elas internalizem. Então, ó, preste bem atenção nessa palavra, apreender, colocar para dentro. Então, quando você vai ler um livro, por exemplo, você vai aprender alguma coisa nova. Mas aprender algo novo não quer dizer que você apreendeu. Não quer dizer que você entendeu. E olha só, aprender, apreender e entender. Se você pegar no dicionário essas 3 palavras, elas têm significados diferentes. E é por isso que elas são diferentes. Elas se escrevem diferentes, elas têm para algumas pessoas o mesmo sentido, mas o fato de elas terem o mesmo significado, inconsciente ou consciente, ou a gente utiliza elas em uma frase, porém, elas são diferentes para você. Então, primeiro você aprende, depois você apreende, mas a nossa primeira palavra da tríade é apreender. A segunda é entender. Seja bem-vindo, Rui. Seja bem-vindo, Raquel Basso. A Vânia está dizendo aqui, perfeito. É isso aí, Vânia. Do começo ao fim, participe dessa live, porque é isso que vai fazer gerar mudança ou pequenas mudanças na sua vida. E hoje, a primeira mudança é você entender a diferença entre aprender algo e apreender, certo? Se você aprender isso nessa live e entender o significado de aprender e apreender, já valeu a pena você ter passado por aqui. Mas isso é só a pontinha do iceberg, porque tem muito mais coisa aqui pra gente compartilhar com você. E eu tô me arrepiando aqui pela emoção de poder compartilhar. Um dia eu entendi, um dia eu descobri, no outro eu compreendi. E hoje eu estou transbordando. Hoje eu estou mostrando para outras pessoas, porque a gente não ensina nada. Você sabia que durante muito tempo eu dizia assim, eu ensino pessoas. Não, eu nunca ensino ninguém. Porque eu posso ter apreendido para mim, mas eu não posso apreender para outra pessoa. Então, eu não posso ensinar nada, eu apenas posso revelar, eu apenas posso mostrar aquilo que estava coberto. E o que é descobrir? E eu falo muito que eu descobri
certas coisas que muitas pessoas ainda não descobriram. Mas o que é descobrir? Descobrir é tirar a coberta daquilo que está encoberto. Então, descobrir não é que eu criei, eu inventei. Não, eu descobri o que estava coberto. Então, nessa descoberta da vida, nós estamos aqui compartilhando as descobertas, as coisas que nós encontramos. E encontramos alguns segredos que justificam, que explicam e revelam por que a maioria das pessoas não avança na vida. A vida é feita de oportunidades. A vida é feita de possibilidades. E uma delas era você estar aqui nessa live para aprender os 3 pontos do sucesso e da mudança. Aprender a tríade da mudança. Não quer dizer, o primeiro passo, lembra que era apreender. Então, eu estou repetindo aqui para que você compreenda exatamente essa diferença entre os pontos da tríade. Imagine um triângulo. Vou fazer aqui um triângulo. Então, o primeiro é apreender. Primeiro, você recebe a informação. O segundo, você entende. Então, vamos lá, um exemplo. Quando você vai para uma aula de matemática lá na escola, o professor explica a fórmula de Bhaskara, que eu me lembrei agora. Ele explica a fórmula de Bhaskara. Você pode até apreender, mas se você não entender como funciona, para que funciona, você nunca vai usar a fórmula de Bhaskara. Você não vai conseguir fazer. Então, você tem que entender como ela funciona. Só que o segundo passo do aprender e entender ainda não é o suficiente para a mudança. Você precisa do terceiro. E o terceiro, fica aqui até o final para você descobrir. Porque é o terceiro ponto, o crucial para a mudança na sua vida. E isso explica por que algumas pessoas conseguem mudança e outras não. Isso explica por que algumas pessoas enriquecem, outras que estão fazendo a mesma coisa não enriquecem. Isso explica por que alguns relacionamentos dão certo de um lado da cidade, enquanto do outro as pessoas vivem se separando. Por que será? É por causa do da terceira ponta do triângulo, a terceira ponta da tríade da mudança. Se você não aplicar o terceiro passo, o terceiro ponto, a mudança não acontece. Você pode assistir a essa live, você pode fazer o curso que você quiser, você pode fazer a mentoria que você quiser e você vai ouvir várias pessoas. Então você já aprendeu, você já entendeu, mas o terceiro ainda está faltando. Então eu vou revelar para você ao final dessa live. Parabéns para você que está aqui, aprendendo alguma coisa. Aprender algo novo. Para você fazer aquilo que você ainda não fazia, para que assim você tenha resultado diferente. Essa é uma frase que eu aplico todos os dias na minha vida. Anota aí, escreva essa frase. Todos os dias eu preciso aprender algo novo. Apreender algo que eu ainda não havia apreendido. Fazer algo que eu ainda não havia feito, para que desta forma eu tenha o resultado que eu ainda não obtive. Qual é o resultado na sua vida que você ainda não pôde fazer, ainda não pôde ter? E como entender um tema de português? Pois é, aí está. Quando você... O português é uma construção. É como se fosse uma escada. Primeiro, você aprende as letras do alfabeto. Você não consegue aprender a ler sem entender as letras do alfabeto, certo? Se você não entender o significado de cada letrinha A, B, C, D, você não vai conseguir juntar as sílabas. Se não conhecer primeiro as letras, não junta sílabas. Se não aprender, entender por que e como junta as sílabas, não vai conseguir formar a palavra. Se não entender como se formou esta palavra, como vai construir uma frase? Entende? Percebe o quanto a nossa vida está o tempo todo tudo ligado? Matemática. As pessoas, e eu vejo muitas professoras, eu gosto muito de falar das professoras no contexto matemática, que eu ouvi muitas, e talvez você conheça uma, que decidiu ser professora porque não era bom em matemática. Porque não tinha compreendido e entendido e também apreendido o conceito. Assim como no português, eu preciso
aprender as letras, entender como as sílabas funcionam, para depois eu entender como a palavra se forma. Sim ou não? Você concorda com isso que eu estou explicando aqui para você? Conta para mim aí. Fez sentido isso? Se você não entender essa lógica do português, a matemática é a mesma coisa. Se você não conseguiu, no tempo de escola, aprender me fugiu a palavra, positivo, negativo, vezes e dividido. Se você não aprendeu a fazer essas 4 contas, mais, menos, vezes e dividido, se você não entender este conceito, você não consegue jamais fazer uma fórmula de Bhaskara. Então, engenharia é só matemática. Se é professor de matemática, é só matemática. Física, química, é somente matemática. Então, se você não entender o conceito das frações, se você não entender o conceito da multiplicação, da divisão, da adição e da subtração, você não vai conseguir avançar. E na mudança não é diferente. Então percebe como a lógica da vida, ela é integrada em todos os âmbitos? Como é que você vai enriquecer se você não entendeu o conceito da matemática, o conceito do português, e você não entendeu, presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Isso que eu vou falar e revelar agora para você, nossa, eu chego a me arrepiar aqui. Se você tem dificuldade de aprender português, se você tem dificuldade de entender a matemática, tem uma coisa que nós não aprendemos na escola. Os professores não ensinaram na escola. E sabe por quê? Porque eles também não sabem. Quando eu falei no início da live que eu vou revelar o que eu descobri, não é porque eu inventei. É porque eu apenas tirei a coberta daquilo que estava escondido. Tem segredos que não são revelados. E esse que eu vou revelar para você agora é um deles. E ele vai ser revelado para você que está aqui nessa live. Num universo de 8 bilhões de pessoas no universo, você parou aqui nessa live. Pensa, por quê? Porque você tem algo para entender hoje aqui. E o que eu vou revelar agora é crucial na sua vida. Você não entende de português. Você não é bom em português. Você não é bom em matemática. E tem uma coisa que é pior ainda. Entender, ó, presta atenção, gente, presta atenção. Ler pessoas. Se você mal sabe ler a sua vida, como é que você vai ler o corpo da outra pessoa? Qual é a mensagem? Albert Mirabian, ele fez um estudo em que apenas, ó, presta atenção, gente, 7% da sua linguagem, da sua mensagem é aquilo que você diz. Então imagine o que você está dizendo é apenas 7%. Uma coisa é o que você diz, a outra é o que a pessoa para quem você disse entendeu. Eu sei o que eu estou dizendo para você nessa live, mas eu jamais vou saber o que você aprendeu. E muito menos o que apreendeu. Lembra do primeiro ponto da tríade? Apreender para dentro, colocar para dentro. Então, se você está chegando nessa live, para você entender esse contexto, quando terminar, comece a assistir o início que eu explico da diferença de aprender e apreender. Então, se você hoje, nessa live, pegar esse contexto que você precisa ser bom, sim, você precisa ser bom em português. Você precisa ser bom em matemática. Para você ser bom na arte de ler pessoas. Sabe qual é a diferença do mundo e as pessoas que vão se dar bem? As pessoas que vão ter sucesso amanhã são aquelas que entendem de ser humano. Estudar a mente. Entender como a sua mente funciona. Entender como você funciona. Porque se você tem dificuldade nos relacionamentos, se você tem dificuldade em português, qual foi o bloqueio que você teve de aprendizagem na sua infância? Talvez você teve um professor que marcou tanto a sua vida que impediu você de ser bom em português. Só que se você não voltar lá atrás, limpar esse filtro e entender que aquele filtro que foi instalado na sua infância criou o bloqueio de aprendizagem. Você está entendendo? Conta para mim aqui nos comentários. Você está compreendendo? Nossa, ó, gente, ó, aqui, ó. Não, dá uma olhada aqui. O pelo chega a estar assim, ó, em pé.
Olha a mensagem que eu estou entregando para você hoje, gente. Compartilhe essa live com mais pessoas. Faça essa mensagem chegar para as pessoas que precisam. O universo está cheio de pessoas desanimadas. O universo está cheio de pessoas desamparadas. Talvez você esteja desamparado, mas você ainda não se deu conta. Mas os seus resultados te mostram todos os dias. Se você está infeliz, se você está agoniado, se você está angustiado, se você não tem sorte na vida, se você não consegue dar um passo à frente, talvez você esteja perdido. Talvez você esteja bloqueado. Talvez o seu professor, o seu pai, a sua mãe. Gente, pai e mãe, então, nossa. Só que os seus pais criaram bloqueios na sua vida. E hoje você só replica, se você já é pai e mãe, nos teus filhos. Tudo aquilo que você condenou nos teus pais, você faz hoje igualzinho a eles. Talvez em polaridade diferente. Porque se você algum dia afirmou para si que eu nunca vou fazer isso com os meus filhos, você vai fazer igual em polos opostos. E é tão doentio quanto. Todo excesso esconde uma falta. Toda falta esconde um excesso. Tudo precisa estar em equilíbrio. E é por isso que hoje temos tantas separações. Porque eu espero mais do meu cônjuge do que o meu cônjuge tem para me dar. Só que ele não tem porque ele também não recebeu. Só que assim como você está esperando do seu cônjuge mais do que ele tem para dar, adivinha? Adivinha? Será que ele também não espera mais de você do que você tem para dar? Você já parou para pensar nisso? E muitas pessoas precisariam saber disso. Mas elas não param numa live como essa. Porque é muito mais divertido ficar passando a vida dos outros. É muito mais fácil olhar a grama do vizinho, que está mais verde, ou a roupa do vizinho, a do varal, que está mais limpa. Quantas vezes você para e reclama da vida, reclama da sua história, mas de fato, quanto você sabe sobre si? Se você tem dificuldade de aprender português, se você tem dificuldade de aprender matemática... E Lenice, o que isso tem a ver com essa live? Tudo. Porque tudo é lógica. A ciência explica por quê? Porque existe uma lógica. Existem pessoas que... Tem pessoas que mandam mensagem para mim no direct. Ai, da onde você tirou isso? Tem coisas que não precisam de explicação. É só olhar o resultado. Muitos aprendem. Aprendeu, se não aplicou, se não internalizou, é como se não tivesse aprendido. Porque apenas você viu. A diferença entre ver ou deixar de ver é que aquilo, uma vez que você viu, não tem como desver. Uma vez que você aprendeu, não tem como desaprender. É igual andar de bicicleta. Você pode perder a habilidade. Então, se você aprendeu, o aprender que eu falo, não é nenhum dos 3 pontos da tríade. Aprender é quando você foi lá na escola e você aprendeu aquilo que o professor te ensinou. Você aprendeu, certo? Você aprendeu a ler. Você só vai perder a habilidade de aprender a ler se você tiver algum problema, uma doença degenerativa no cérebro, ou você tiver algum acidente cerebral. Senão, você nunca mais vai deixar de aprender a ler. Uma vez que você aprendeu a ler, você não vai mais desaprender. De forma cognitiva. Faz sentido para você isso? Uma vez que você aprendeu a dirigir um carro, você só vai parar de dirigir se você tiver medo. Mas isso não quer dizer que você não saiba. Tá fazendo sentido isso? Conta para mim aqui nos comentários. Interaja aqui comigo que eu sei que você tá aí e eu sei que você tá compreendendo tudo isso. Segundo ponto. Entender não é o suficiente. Se apreender é o primeiro passo, entender ainda não é o suficiente. Você tem ideia do terceiro passo? Da terceira ponta do triângulo? Então percebe quantas coisas a gente ainda precisa apreender como primeiro passo, que a gente nem sonha que existe? Você sabia que hoje existem pessoas que leem a sua história? E tem mais. Eu vou revelar outro segredo para você que está aqui. Mas só para você que está aqui.
Você sabia que para um bom entendedor e uma pessoa que lê corpo, ela consegue ler o abuso? Na infância, na adolescência e na vida adulta? Porque o seu desenho no corpo revela todos os biochoque. Vou chamar de biochoque. O que é o biochoque? Biochoque. Quando um impacto emocional, choque é o fato, é o acontecimento. Então, se eu falar para você, por exemplo, do professor que criou um bloqueio de aprendizagem, quando você estava aprendendo a ler, quando você estava aprendendo a ler lá no primeiro, segundo ano, o professor chamou você de burro, chamou você de incompetente. Quando o professor, lá na sua carteira, falou que você nunca ia servir para nada, porque você não consegue nem aprender a ler. Você está percebendo o tamanho do choque emocional que o seu corpo sentiu naquele momento? Então, biochoque. Choque é o fato. Bio é a reação que o seu corpo teve. E essa reação, ela é responsável por moldar e desenhar o seu corpo. Então, para ficar claro aqui, existe a genética que vai definir a sua altura, que vai definir a cor dos seus olhos, mas ela não define o formato do seu corpo. Se você sofre de abandono, você tem um formato de corpo onde o seu corpo desenha o abandono. Tá? Se você sofreu rejeição lá na gravidez da sua mãe, quando o mundo te quis e agora não te quer mais, quando a sua mãe rejeitou você, quando a sua mãe teve um biochoque durante a gravidez e aquele mundo onde você estava era gelado, gerou um impacto emocional e ele está desenhado no seu corpo. Até os 7 anos a sua personalidade é formada. E a mudança na sua vida depende de como foram os seus primeiros 7 anos. Os seus primeiros 7 anos. Você sabe como foi os seus primeiros 7 anos? Infelizmente, não. E é exatamente por isso que a natureza é perfeita. Ela está desenhada no seu corpo. Cada parte do seu corpo tem uma informação. E o seu comportamento, a sua conduta, a roupa que você veste, o corte de cabelo, a cor da sua unha, tudo define esses 7 primeiros anos. Eles são definidos, o seu comportamento é definido pelos seus primeiros 7 anos. Hoje, você só repete. E por isso que eu falo hoje, brinco sempre quando eu falo no SOS Casais em Apuros, na minha turma, na mentoria que eu desenvolvo. Por que os relacionamentos não dão certo? Por causa dos seus primeiros 7 anos. E as histórias só se repetem. E aí você vai pro primeiro relacionamento, você vai pro segundo, você vai pro terceiro. E sabe de uma coisa? São tudo igual. São tudo igual. Por que que isso acontece? Por que que você atrai a mesma pessoa? Só muda o desenho do corpo. Só muda a cor do olho, só muda. Mas o comportamento é igual. Todos nós queremos ser reis ou rainhas, mas não queremos ter obrigação de reinar. Então é mais fácil viver como plebeus, só desejando o reino. Só que só o desejar é um sofrimento ardente. Enquanto você deseja, o universo, a sua mente e o seu corpo vão continuar desejando. E esse desejo é uma dor de rasgar o coração. Ele dói na alma, porque você não é o que você nasceu para ser. Enquanto você deseja, você ainda não sabe quem você é. E enquanto você deseja a vida plena, a vida ideal, você sofre pelo mundo real. Eu tinha um professor que ele dizia uma frase bem legal. Nós não sofremos pelos pais que nós temos. Nós sofremos pelos pais que nós gostaríamos de ter tido. Então, pais ideais. Vida ideal. Essa semana eu vi no Instagram, dando uma passeadinha, porque eu gosto de analisar comportamentos no Instagram. E eu vi uma pessoa falando sobre... o tema era idealista. Eu sou idealista. E aí eu parei para pensar
idealista. O que significa a palavra idealista? Idealista vem de ideal. Eu sonho com um mundo ideal e sofro pelo mundo real. Faz sentido isso? Eu sonho com um mundo e uma vida ideal. Como o nosso colega aqui, o Luiz, falou, que todos queremos ser reis e rainhas, mas permanecemos plebeus. Então, eu sonho com a vida ideal, rei e rainha, idealista. E sofro pela vida real, aquilo que eu estou vivendo, sofrendo por não ter aquilo que eu gostaria de ter. Faz sentido isso para você, gente? Conta para mim aí. Se você, vamos a outro exemplo que eu estava usando do português. De andar de bicicleta e aprender a ler. Quando você aprendeu, eu, Lenice, trouxe para você uma receita. Você aprendeu uma receita nova. Aprender não quer dizer que você gravou a receita, os ingredientes da receita. Se eu apenas olhar para a receita, eu aprendi que existe um bolo diferente. Vamos ao exemplo do bolo. Eu aprendi que existe um bolo diferente. Ok. Mas, se eu não fizer o bolo, eu apenas vi. Eu sei que existe, mas eu não fiz e ele ficou esquecido. Passou a informação pela minha mente, daqui a 5 anos eu vou ver a mesma receita. Nossa, eu tenho a impressão que eu já vi isso um dia. Então você viu, mas não apreendeu. Agora, eu vou pegar essa receita, vou na minha cozinha e vou fazer o bolo. Fazer. Então eu apreendi. Porque a partir do momento em que eu incorporei e o meu corpo entrou na ação, eu vou apreender. Eu dou a primeira pincelada, primeiro apreender. Primeira vez que eu fiz. Então, eu olho na receita. Eu olho, pego os ingredientes, vou lá e faço. Beleza. Semana que vem eu quero fazer de novo esse mesmo bolo. Eu vou lembrar dos ingredientes de todos sem olhar? Talvez sim, talvez não. Dependendo do BioChoque. Lembra do BioChoque que eu falei antes? Dependendo do BioChoque. Dependendo da intensidade do momento onde você estava presente fazendo esse bolo. Se são muitos ingredientes, é bem provável de não lembrar. Mas se são poucos ingredientes, você é capaz, porque você apreendeu e aplicou. E agora, quanto mais vezes você fizer este bolo, vai chegar um momento em que você não precisa mais da receita. Neste momento onde você não precisa mais da receita, é que você entendeu. Tá fazendo sentido? No momento em que você não precisa mais da receita, você entendeu o segundo ponto da tríade da mudança. Então você já sabe fazer o bolo sem a receita, você entendeu. Agora, vamos usar o mesmo exemplo da receita. Trouxe a receita, eu aprendi. Eu fui fazer, eu apreendi. Eu repeti, eu entendi. E agora nós vamos para o terceiro ponto da tríade, que é trazer essa consciência para o coração. Se não fizer esta conexão do aprender, apreender, entender, e o terceiro ponto, anota aí, compreender. Apreender, entender e compreender. Se não compreender com o coração, vai esquecer. Vai jogar fora. Não vai ter a mudança que deseja na vida. Quando o seu coração, quando esse biochoque positivo de algo novo que você quer viver, que você aprendeu e que você pode. Então vamos falar de riqueza agora. Por que que algumas pessoas, e durante essa série de lives, todos os dias vou trazer de novo hoje então, antes de falar da riqueza. Por que quando você sobe na balança, todos os dias você tem o mesmo peso? Por que que quando você vai se pesar de manhã, à tarde, à noite, segunda, terça, quinta, mês que vem, você sempre tem o mesmo peso da balança? Você já
parou para pensar sobre isso? Por que no final do mês a sua carteira tem sempre a mesma quantidade de dinheiro? Ou seja, para a maioria das pessoas, sobra dias no fim do dinheiro. Por quê? Porque algumas pessoas conseguem fazer mudanças na vida delas, enquanto outras não conseguem. Por causa da compreensão, por causa do coração. E vamos voltar nos bloqueios. Hoje falamos sobre o bloqueio de aprendizagem. Se você tiver dentro de você o bloqueio da escassez, a sua carteira vai ser sempre sobrando dias no fim do dinheiro. Porque você tem impresso na sua balança emocional. A sua balança emocional do peso do seu corpo, a balança emocional do dinheiro. Você já ouviu alguma vez alguém falando sobre balança emocional de dinheiro? Você tem uma balança emocional. Isso é uma criação minha. Fui eu que desenvolvi aqui. Balança emocional do dinheiro. Você pode pesquisar na internet, você vai achar balança emocional de dinheiro. Balança emocional de matéria, física, corpo. Por que você tem sempre esse mesmo peso? Por que você tem sempre o mesmo dinheiro? Por que a sua conta não consegue subir? Ou então, se ela está subindo, ó, presta atenção aqui. Se o seu saldo bancário está subindo, ele vai subir na mesma quantidade, na mesma sobra, no mesmo percentual. Se foi 1% nesse mês, o mês que vem ele vai subir 1%. 1%. Ou ele vai estar igual, ou ele vai estar sempre subindo na mesa, porque esse é o teu filtro. Foi isso que você internalizou, foi isso que o teu coração aceitou. Nós temos muitas crenças, muitos bloqueios, muitas chaves que precisam ser viradas. E na hora em que você aprendeu algo novo, você apreendeu, entendeu e compreendeu, é que você vira a chave. Na live de ontem falamos sobre o livro Kybalion, que ele fala: quando o discípulo estiver pronto, seus olhos se abrirão, seus ouvidos escutarão. Mas se você ainda não estiver pronto para compreender, talvez você ainda esteja faltando um pedacinho. E se não compreendeu, não vai virar chave. Entender e aprender e fazer uma receita de comida. Olha só que legal. Memória curta. Vamos falar sobre a memória curta um pedacinho aqui nesse contexto todo que a gente está na tríade da mudança. Por que você tem memória curta? Porque o seu cérebro, ele foi desenvolvido para sobreviver. Ele criou um mecanismo de defesa. Então, você talvez teve muitos biochoques. Eu falei de um biochoque na sala de aula de um professor quando você estava aprendendo a ler, que você criou o bloqueio de aprendizagem. Aí hoje falam muito da dislexia, que a dislexia tem muitos alunos disléxicos. Esses alunos disléxicos, eles tiveram bloqueio de aprendizagem. Não necessariamente na escola. Talvez com o pai e a mãe, desde que vieram ao mundo, tiveram muitos impactos emocionais que criou esse bloqueio. Não quer dizer que um único biochoque é necessário ou o suficiente para criar um bloqueio. Mas inúmeros biochoques também vão encapsulando um bloqueio, tá? Então, a sua memória curta talvez seja para fugir, é um sinal de fuga. Você teve uma infância talvez muito difícil e a sua mente quer fugir do sofrimento. Então, essa aprendizagem, ele é técnica. Você vai ter que repetir de novo, de novo e de novo. Se você for ler, se você tem memória curta, a forma para você modificar e aumentar a memória é leitura. E o mesmo livro, tá? Você vai ler um capítulo, não leia o livro inteiro. Leia um capítulo, leia de novo. E leia de novo, até que a sua memória... Opa, eu já li isso aqui. Quando você for ler de novo o mesmo capítulo, e a sua memória... Eu já li isso aqui, você vai amplificando o tempo de memória. Aí quando você entendeu o primeiro capítulo... Aprender e entender. Quando você compreendeu, você vai para o terceiro capítulo, para o segundo capítulo, quer dizer. Entende? Não adianta eu ler 100 livros. Eu preciso ler um capítulo e compreender. Quando eu compreendi esse capítulo, é que eu vou ter a mudança. Nós fomos treinados para fazer muitas coisas e não fizemos nenhuma. Quantas coisas você começa? Muito mais vale uma acabativa do que 100 iniciativas sem acabar. Aí se fala muito na procrastinação. Procrastinação não existe, gente. Na internet está cheio de gente falando sobre procrastinação.
não existe. Procrastinação não existe. Sabe o que existe? Prioridade. Você só deixa para depois porque não existe prioridade, porque aquilo não é prioridade para você. Você está fazendo para outra pessoa. Você não está fazendo para si. E aí você deixa para os outros. Deixa para depois. Deixa para amanhã. Faz sentido isso, gente? Você não procrastina. Você não faz porque não é prioridade para você. Porque aquilo não te dá prazer. Porque aquilo não te dá satisfação. Porque aquilo não te dá lucro. Faz sentido? Conta pra mim aí. Eu me sinto tão maravilhada em poder compartilhar esse conteúdo e transformar vidas. Transformar a sua vida. Porque através da sua vida transformada, você vai transformar outras vidas. A mudança na sua família começa em você. E a Lisete, que é minha irmã, é prova disso. Depois que eu mudei, hoje nós somos 5 irmãos acordados. Uma vida acordada, uma pessoa transformada, transforma todas as outras sem mudar nada. Apenas através do comportamento, da conduta e dos exemplos. Compreender e conectar com o coração. É isso aí. É a terceira ponta do nosso triângulo da mudança. A tríade da mudança. Ontem falamos sobre a tríade maldita, que foi a história que você conta, a explicação e a justificativa que você dá para você, não é para as outras pessoas, é para si mesmo. Na psicologia tem uma palavra que eu não me lembro mais que a gente usa para essa justificativa que a gente dá para, como se assim, em outras palavras, tirar a culpa. Cheguei atrasado, ponto. Foi minha culpa, foi minha responsabilidade. Eu não preciso justificar que foi o trânsito, eu não preciso justificar que furou o pneu, eu não preciso contar para os outros o que aconteceu. Eu não me organizei para chegar no tempo. Eu sou responsável. Eu falo sempre que nas lives a gente apenas transmite. Sabe aquele pedacinho da unha que a gente corta e joga fora? Do universo inteiro de informações que nós precisamos para entender quem somos. Porque nós temos uma distorção da nossa realidade. Nós temos uma distorção da nossa autoimagem. Por isso que nós temos tanto bloqueio de autoimagem. Nós temos bloqueio de autoimagem, nós temos bloqueio de aprendizagem, nós temos bloqueio de escassez, nós temos bloqueio de paternidade, nós temos bloqueio de leitura, de dislexia. Nós não aprendemos a ler. Nós aprendemos apenas aquilo que quiseram. Não é nem o que nos ensinaram. É aquilo que quiseram que a gente aprendesse. Nós nos tornamos para os outros aquilo que os outros esperaram de nós. E quando nós vamos assumir o nosso comando na vida aqui na Terra. Por isso que tantas pessoas estão doentes. E amanhã, na live de amanhã, eu vou falar sobre as novas doenças. Por que tantas doenças novas estão surgindo nessa nova era da informação, na era da indústria farmacêutica e na era da indústria alimentícia. Então, para você estar conosco amanhã, vou falar sobre a tríade da doença, das novas doenças. Então, vejo você amanhã na live de novo.